Ok, então, Rafael e Janaíne podem iniciar a gravação. Gravação iniciada, presidente. Ok, Janaíne, obrigado. Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 12 de maio de 2021, do período da manhã. Nós estamos começando com um considerável atraso no início da reunião. Nós tivemos um problema técnico com o sistema da videoconferência, tá? Então demorou um pouco para a gente conseguir resolver esse problema, mas agora parece que está tudo funcionando. Então vamos dar início agora à nossa sessão de julgamento. A pauta da manhã, ela começa no item 148. Item 148 da pauta. O item 148 do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira. Porém, nós temos um pedido de sustentação oral em relação ao item 170 da pauta, que é do contribuinte Vanderlei Carraro. E toda vez que nós temos um pedido de sustentação oral, a gente dá preferência a esses pedidos, até para já poder liberar os patronos que estão aguardando numa sala de espera, né? Então vamos fazer então o julgamento do item 170 da pauta, e aí na sequência a gente dá seguimento à ordem normal da pauta daí, tá? Então, colegas, nós vamos fazer o julgamento do item 170 de relatoria da conselheira Renata, do contribuinte Vanderlei Carraro. Ele terá sustentação oral pela patrona, a doutora Juliana Mincarone Sanguinetti. Janaíne, por favor, então peça à patrona que compareça à nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e na sequência fazer a sustentação oral. Pode convocar, patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Item 170 da pauta, doutora Juliana, que vocês serão julgados agora. A patrona já foi convocada, presidente. Ok, Janaíne, obrigado. Bom dia, doutora Juliana. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vinda à nossa sala virtual de julgamento. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 170 da pauta, do contribuinte Vanderlei Carraro, de relatoria da conselheira Renata. Eu vou pedir então para a conselheira Renata fazer a leitura do relatório, se possível um resumo, tá, Renata, do relatório. E aí na sequência eu lhe passo a palavra, doutora, para a sustentação oral de 15 minutos. Depois a conselheira faz a leitura do voto. Renata, então pode iniciar a leitura do seu relatório. Bom dia, doutora. Trata-se de auto de infração, por meio do qual foi constituído o crédito tributário de imposto de renda da pessoa física nos anos calendários de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, em decorrência da constatação das seguintes ocorrências: rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de correção, reajuste de parcelas mensais referentes à venda a prazo de imóvel, ganho de capital na alienação de bens e direitos, falta de recolhimento do imposto sobre ganho de capital, classificação indevida de rendimento na declaração de imposto de renda da pessoa física, multa isolada em decorrência da falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física, devido a título de carnê-leão. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente
na qual apenas impugnou a infração relativa à classificação indevida de rendimentos e informou o pagamento do valor correspondente às demais infrações, anexando aos autos as guias da ARF correspondentes. Sobre a infração consistente em classificação indevida de rendimentos, o contribuinte alega em sua impugnação. Eu vou deixar para a doutora fazer a sustentação oral, porque já que a doutora está aí, eu não vou nem ler as suas alegações, porque tem bastante coisa que foi alegada, então eu vou deixar, porque a senhora sabe até melhor do que eu, mas tem bastante alegações, eu vou deixar facultar a senhora para que você alegue, faça a sustentação oral, tá? Então, eu sei que a impugnação foi julgada improcedente e pela DRJ e, na verdade, no notificado do acórdão, o recurso voluntário, na verdade, foram reiteradas as alegações constantes da impugnação. Então, eu vou deixar para você, você trazer as suas alegações que estão na impugnação e que foram reiteradas no recurso voluntário, tá? Esse é o relatório. Esse é o É. relatório, né? Então tá. Isso. Eu sempre fico esperando a palavra, esse é o relatório, essa frase, né? Então tá. Doutora, então pode iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Certo, então, obrigada, um bom dia a todos, né? Cumprimento a mesa na pessoa da ilustre relatora, a doutora Renata, e do presidente da turma, a doutora Dene, agradecendo desde já, então, a atenção de todos. Trata o presente caso, como bem relatado, né, de lançamento de imposto de renda da pessoa física sobre ganho de capital na alienação de bens e direitos, e sobre bolsas recebidas pelo recorrente no âmbito de programas de extensão desenvolvidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em convênio firmado com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal, através da Fundação Médica aqui do Rio Grande do Sul. Com relação ao tributo cobrado sobre o ganho de capital e os demais infrações que foram incorridas, não houve apresentação de impugnação administrativa, vindo o contribuinte a realizar o pagamento parcial, então, do crédito tributário que foi constituído. Restou a discussão no que se refere à discordância do fisco em relação à isenção do imposto de renda sobre os valores percebidos a título de bolsa, na forma do artigo 26 da Lei 9250 de 95, em que pese tenha ficado no âmbito administrativo essa discussão com relação à isenção do imposto de renda sobre essas bolsas. Em 26 de setembro de 2016, houve a superveniência do trânsito em julgado de uma ação declaratória ajuizada pelo ora recorrente, que tramitou na 5ª turma recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul. Conforme documentos que foram anexados aos autos foi apresentada uma petição após o recurso voluntário, em que foram apresentadas todas as decisões judiciais e também comprovante de trânsito em julgado. Nessa ação foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora, no caso aqui o recorrente, ao pagamento do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de bolsa de extensão no programa de extensão e preceptoria de residência médica, que é o programa que está sendo analisado nestes autos, sobre os quais o recorrente recebeu bolsas e o fisco entendeu que elas seriam tributadas. Dessa forma, então, com a ocorrência do trânsito em julgado dessa ação judicial, é patente a extinção do crédito tributário ora discutido, na forma do artigo 156, inciso 10 do CTN, que seria a extinção por decisão judicial transitada em julgado. Então, conforme a petição que já foi apresentada nos autos e ainda foi reiterada em sede de memoriais, foi demonstrado que em casos análogos já houve a extinção do crédito tributário, justamente em razão do trânsito em julgado de decisões favoráveis judiciais propostas pelos médicos perceptores. E aqui é importante comentar com vocês que mais de 300 médicos perceptores fizeram esse movimento. Alguns poucos até receberam autuações fiscais, apresentaram suas defesas administrativas e buscaram por outra via ações judiciais e obtiveram ganhos. Dessas mais de 300 ações, todas transitaram em julgado de forma favorável,
reconhecendo que não há relação jurídico-tributário no recebimento dessas bolsas. Então, em casos análogos, o próprio CARF já decidiu que, ocorrendo sentença final com trânsito em julgado, a decisão judicial é de cumprimento obrigatório pela administração tributária, e a análise dos efeitos e da extensão da decisão caberá à autoridade administrativa responsável. Assim, com base nos elementos trazidos nos autos e nos julgados já mencionados, requer-se seja conferido ao presente caso mesmo deslinde, determinando-se cumprimento da decisão judicial transitada em julgado e a extinção integral do crédito tributário, com a consequente baixa e arquivamento do processo, conforme já até ficou decidido em recente acórdão, julgado no dia 4 de fevereiro de 2021, o acórdão 2201008501, da primeira turma ordinária da segunda Câmara dessa segunda sessão. Então, essa seria a minha sustentação oral, fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento e agradeço a atenção de todos. Ok, doutora Juliana. Eu vou passar a palavra agora para a conselheira Renata para que faça a leitura do voto. Pode iniciar a leitura, Renata. Tá. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme relatado, o recurso voluntário foi interposto contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação, dentre outros, de infração consistente. O Gregório está falando alguma coisa. Oi, me ouvindo? Estou. É porque eu já passei o olho no voto da relatora e ela está conhecendo do recurso e ela traz até um precedente, foi julgado pela nossa turma de minha relatoria, mas o fato é que, conforme a patrona acabou de sustentar, o contribuinte levou a discussão para o judicial. E como ela já tratou do conhecimento do recurso voluntário, eu acho que a gente teria que voltar ao conhecimento. Eu digo isso porque amanhã a gente vai julgar um processo de minha relatoria tratando exatamente sobre esse mesmo tema, e ele foi julgado antes de começar as sessões virtuais, e fiz toda a leitura do voto. No final estava negando o provimento ao recurso voluntário, e tinha uma patrona acompanhando o julgamento. Ela não fez sustentação oral, ela só foi acompanhar, e depois que eu fiz toda a leitura do voto, ela trouxe justamente isso que a patrona acabou de falar aqui, da existência dessa ação judicial. E realmente existem vários processos, casos praticamente idênticos, nessa mesma situação. Os contribuintes levaram a discussão para o Poder Judiciário, enfim, e aí ficou aquela situação assim na hora. A gente acabou convertendo o processo em diligência para confirmar a existência da ação judicial, o objeto dela, enfim, tudo mais, justamente para a gente avaliar a concomitância ou não entre a discussão judicial e a discussão administrativa. E aí esse caso, meu caso, está pautado para amanhã, é exatamente idêntico. E aí é isso. Eu acho que a gente teria que voltar, se não seria o caso de não conhecer o recurso voluntário por concomitância da discussão na esfera administrativa e judicial. Mas só um detalhe, Gregório, essa ação judicial ela foi impetrada pelo contribuinte, pessoa física, ou pela instituição que pagou? Pelo contribuinte, pessoa física. Isso, pelo contribuinte, né? Discutindo exatamente essa relação. Porque eu também tive eu também já jogamos um processo de relatoria que não havia essa decisão. Havia uma decisão que foi mais conhecida pela instituidora, né? Pela pessoa jurídica. É por isso que eu fiz essa pergunta. Aí, nesse caso, não haveria concomitância. Mas essa sua intervenção é bastante pertinente. Porque na verdade esse caso é um caso antigo. Eu estranhei porque ele está na pauta, ele está entrando e saindo de pauta há bastante tempo, né? E porque há muito tempo. Eu achei até estranho você ter vindo fazer sustentação oral justamente agora, né? Porque como ele já está em pauta há bastante tempo, é engraçado. Por que será que a patrona veio fazer sustentação oral exatamente agora? Então, sim, de fato, esse voto está pronto há bastante tempo. Então, realmente, acho que talvez seja o caso de
eu acho que talvez seria o caso dele, não sei nem se votar a conversão do julgamento, votar o conhecimento, porque eu não conheço essa ação. Como o voto já estava pronto, eu realmente não vi. Isso é uma novidade que a patrona trouxe. Então... Na verdade, verdade. Foi instruído, os autos foram instruídos com as peças, né, doutora? Estão nos autos, né? Mas provavelmente foram instruídos muito depois que o voto já estava pronto, então eu sequer vi. Será que não seria o caso, então, de a gente pedir uma vista de mesa, aí você dá uma olhadinha hoje, amanhã e no máximo sexta-feira a gente retoma? Nada, pode ser? Para evitar de pedir uma vista para o mês seguinte, ficar mais um mês no processo da pauta. Se é uma questão tranquila, como o Gregório apresentou, e daí no caso, doutor, é melhor até que a turma não se pronuncie, né? Porque a turma, de repente, se pronuncia, de repente, uma decisão desfavorável ao contribuinte, aí vocês vão ter que continuar discutindo administrativamente, e se a turma, for o caso de não conhecer, já não conhece, é a decisão judicial que vai prevalecer, né? Você disse que isso está em memoriais, você anexou isso aos autos. Como é um processo antigo, né, ele era físico, e o contribuinte é pessoa física também, a gente não tem o acesso via ECAC hoje, que tornaria mais simples até eu indicar as páginas para vocês. E essa situação da pandemia não me permite também conseguir a cópia com tanta facilidade, mas sim foram anexados aos autos, acho que em 2 oportunidades, pelo menos. Então, numa primeira vez, logo quando sobreveio o trânsito, e após, em sede de memoriais, foi feito o protocolo todo físico, né? Eu já tive caso em que a Receita Federal não juntou aos autos os protocolos físicos, espero que não seja este o caso, né? Mas qualquer questão, eu posso refazer o protocolo, não é problema, né? Mas foi feito o protocolo ano passado, a gente reiterou em sede de memoriais. Com relação às pautas dos processos, eu me recordo que ano passado esse processo foi pautado numa situação em que não havia possibilidade de fazer nenhuma sustentação oral, e por isso foi feito o pedido de retirada de pauta. E agora, então, com a possibilidade dessa videoconferência, eu estou aqui para fazer a sustentação oral. Não me recordo de nenhuma outra pauta, eu lhe peço desculpas. Não, mas sem problema, foi só algo que eu não tem problema algum você não ter vindo antes, não é isso? Foi até uma coisa que eu pensei, porque como é um processo que um voto que já está pronto, eu imaginei, falei, nossa, ele está em pauta faz tempo, mas não tem problema algum você não ter vindo antes, não foi por isso que eu comentei. Tá? Mas... Então, então, vista de mesa, então, Renata, para você dar uma olhadinha, sim, isso? Sim, pode ser para sexta-feira? Tá, doutora, a senhora vai querer acompanhar o final do julgamento? Sim. Sim, eu até faria uma sugestão, assim, né, com todo respeito, se de repente vocês quiserem juntar os 2 processos, como o doutor Gregório comentou, de fato, são questões idênticas. A gente pode... O teu tá pautado para sexta, Gregório? Não, o meu tá pautado para amanhã de manhã. Amanhã? Você consegue ver hoje isso aí, né, Renata? Aí a gente julga juntos os 2 amanhã. O que você acha? Fazemos o seu e daí já fazemos o do Gregório. O que você acha? Pode ser? Eu acho que é tranquilo, né? Não tem assim muito... Bem, doutora, eu vou... Então vai ser com vista de mesa, tá? Eu vou... Se você tiver alguma dificuldade de fazer amanhã, a gente faz sexta, tá, Renata? Não se preocupe. Eu prefiro fazer sexta, Dani. Prefere sexta-feira? Então tá, não tem problema não. Então tá, doutora, eu vou tirar com vista de mesa, tá? E aí eu vou falar com a Janaíne. Viu, Janaíne? Janaíne? A Janaíne é a pessoa que está dando suporte pra gente lá no CARF. Janaíne, você está na sala? Bem, doutora, eu vou falar com ela depois, tá? Pedir para ela então entrar em contato com a senhora e passar certinho o horário, o link, né? E aí a senhora então retorna então na sexta-feira só para a conclusão daí, tá bom? É uma situação atípica, assim, do patrono vir, acompanhar, fazer transação e depois voltar, mas acho que não vai ter problema não, tá bom? Não, nenhum problema por mim. Fica mantida a sustentação oral e o julgamento de amanhã do Dr. Gregório? Isso, né, Gregório? Amanhã. Eu poderia deixar para sexta também, mas tem pedido de sustentação oral. É meu. É seu?
A ideia ela tem. Se quiser deixar os dois para sexta-feira, então. Por mim, ok. A sustentação é idêntica. Pode ser, doutora? Então, transferimos a sustentação oral para sexta-feira? Pode ser? Deixa eu Sim. só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar na minha planilha se não tem mais alguma. É o teu item qualquer, o 239? O meu é o 239, correto. Exato, doutora Juliana, isso mesmo. Então tá, doutora Juliana, fazemos então na sexta-feira. A senhora já ia de qualquer forma fazer amanhã, né? Então fica para sexta-feira a sua sustentação oral e fazemos juntos o item 170, então. Então tá, doutora. Combinado. Aí amanhã eu não compareço à sessão, é isso? Isso. Eu vou falar com o pessoal do CARF que ficou para sexta-feira daí, tá bom? Tá bom. Combinado. Muito obrigada. De nada, tchau, tchau. Bom dia de trabalho. Igualmente, obrigado. Pois é, pessoal, ó, a Janaíne não está na sala. Eu queria esse feedback dela nesse momento para. Aí tivemos que decidir sozinhos, né? Eu não gosto disso. Mas eu não vejo problema, né? A patrona é a mesma patrona que vai fazer a sustentação oral do item 239. Ela concorda de deixar o 239 para sexta-feira. A conselheira Renata precisa desse prazo para reavaliar o processo dela. Então, eu acho que a gente tem bastante embasamento para realmente fazer o julgamento dos dois na sexta-feira. Tá? Então, Renata, desculpa me interromper, mas eu vi que era o caso idêntico ao meu, e eu passei por essa situação. Na época, lá atrás, na sessão presencial ainda, eu fiz a leitura de todo o voto, e aí no final a patrona, que estava só acompanhando, ela não estava nem na bancada, ela estava sentada na plateia lá, aí ela falou não, mas tem ação, não sei o que e tal, querendo como se fosse aplicada a decisão judicial favorável ao contribuinte. Aí na hora a gente acabou entender por converter em diligência para confirmar a concomitância, e aí voltou o retorno da diligência. Eu pautei o processo já agora na época da sessão virtual, aí eles pediram para retirar de pauta, eu acho que não podia fazer sustentação oral, enfim, eles pediram, e aí pediram a reclusão agora, e aí está pautado para amanhã. Tá, perfeito. Mas é igual o caso. Então tá, então julgamos os itens 170 e 139 juntos na sexta-feira daí. Na sexta-feira pela manhã a gente faz o julgamento. Não, melhor assim, né? Claro. Então tá, colegas. Coisa certa. Janaíne, você está na sala? Sim, presidente, a gente teve um problema, tá com a internet instável aqui no carro, então eu vou precisar dessa gravação de vocês, mas eu tô aqui. Ah, tá. Então, você saiu da sala por um instante, eu precisei até do seu apoio. É o seguinte, a patrona que fez a sustentação oral em relação ao item 170, essa patrona que você chamou para a nossa sala agora há pouco, ela também é patrona do item 239, que está pautado para amanhã, tá? Amanhã pela manhã. Só que os dois processos tratam do mesmo assunto, são contribuintes diferentes, mas tratam do mesmo assunto. E ela trouxe um fato novo em relação ao item 170, e nós tiramos com vista de mesa esse item 170, para que a conselheira Renata, analise essa questão que a patrona trouxe, e aí a Renata pediu para que esse processo 170 retornasse à pauta na sexta-feira pela manhã, tá? E aí, como a patrona do item 239 é a mesma do item 270, e o item 239 estava pautado para amanhã, então nós combinamos com a patrona, em vez dela fazer a sustentação amanhã, pela manhã, ela vai fazer na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira, essa patrona que veio aí, fez a sustentação oral, em relação ao item 170, ela já fez a sustentação oral, ela não vai fazer mais. Ela vai acompanhar na sexta o julgamento do item 170, tá? E o item 239, que está pautado para amanhã, que é também dessa patrona, a doutora Juliana, nós estamos transferindo o julgamento para sexta-feira, tá? Ela concordou, inclusive. Aí, não sei se você precisa entrar em contato com ela. Seria interessante, né, entrar em contato com ela e dizer que o julgamento do item foi transferido para sexta-feira. Eu posso até passar um e-mail para a Poliana, não tem problema. Eu passo para a Poliana explicando o que aconteceu.
E aí, mas já estou esclarecendo você o que aconteceu para você já passar para o pessoal aí, tá bom? Ok, presidente. Peço que o senhor envie o e-mail para a Poliana e a gente tenta informar a patrona que será sexta-feira o julgamento 270 e 239. 239 e 270. São de contribuição. 170. 170. 170, 170 e o 239. Os dois são de contribuintes diferentes, mas são da mesma patrona, a doutora Juliana Nincarone Sanguinetti. Tá bom? Mas eu vou mandar para... Daqui a pouco eu mando para a Poliana um e-mail esclarecendo tudo isso aí, tá bom? Ok, presidente. Então tá. Colegas, então feita a discussão com relação a esses dois itens, 170 e 139, então vamos agora, nós não temos mais sessão de julgamento, não temos a sustentação oral no período da manhã, então vamos seguir agora com a nossa pauta normal, né? Vou seguir a ordem da pauta. O primeiro item da pauta da manhã do dia 12 de maio é o item 148 do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira. Jurandir da Costa Siqueira é de relatoria do conselheiro Francisco. Item 148. Francisco, pode então iniciar a leitura. Esse processo, o Gregório pediu vista na passada. Francisco, o teu microfone está baixo. É, isso que eu ia falar, está um pouquinho baixo. Dá para escutar a voz, mas está um pouquinho baixo. Se puder aumentar um pouquinho. Tá melhor? Tá igual, Francisco. E agora? Agora tá legal. Agora ficou bom. Pode começar. Esse processo, ele saiu em vista na reunião passada, e eu vou fazer uma síntese da atuação. Foi crédito patrimonial a descoberto, o contribuinte alega foi aquisições com cartão de crédito de compras para terceiros. E durante a fiscalização, durante a impugnação, ele sempre alegava que não tinha documento, não tinha como provar pelo tempo. Aí no recurso ele trouxe uma documentação, e eu não conheci dessa documentação. Tá o voto aí, tá as razões, né? E aí, se não me falha a memória, na sessão, Gregório foi cogitada a possibilidade de converter em julgamento, né? Eu ser vencido e converter em julgamento, mas o Gregório disse, não, antes disso aí eu quero dar uma olhada para ver se tem pertinência. Acho que foi mais ou menos isso, não foi, Gregório? Então eu apresentei o voto e neguei provimento porque ele não apresentou, eu segui a decisão de origem, né? Esse foi o voto. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Esse item 148 da pauta, ele saiu com vista de mesa, saiu com vista em abril, vista do conselheiro Gregório, né? Na verdade é assim, na ata, o histórico do que aconteceu com o processo nas pautas, ele vem numa tabela na pauta. E na tela do meu computador, a última linha
dessa tabela, ela ficou na página seguinte, que é a linha que mostra a vista, né? Então eu só estava vendo o andamento do processo antes da vista, então é por isso que eu não comuniquei que tinha tido vista. Geralmente eu falo, né? Esse é um processo com vista. Mas daí pulando para a página seguinte eu estou vendo aqui. Realmente, colegas, o item 148 da pauta do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira, ele saiu com vista em abril. Nós tivemos o início do julgamento em abril, o relator apresentou o voto, né, negando provimento ao recurso voluntário, e o conselheiro Gregório pediu vista. Na sequência houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. E eu pedi para você ler como se não tivesse lido ainda. Não, mas você já leu o voto, realmente. Gregório, você gostaria de fazer algum esclarecimento? Ou você já está gostaria? Gregório, pode falar. Então, eu pedi vista do processo porque o conselheiro relator, ele, né, quando ele apresentou o voto dele, ele informou que o contribuinte, junto com o recurso voluntário, apresentou uma documentação da qual ele não estava conhecendo, por entender que não seria o caso de fato superveniente, e eu queria entender a natureza dessa documentação para saber se a mesma era hábil a interferir ou não no julgamento do processo, em homenagem ao princípio da verdade material. O fato é que a documentação que foi juntada com o recurso voluntário, e aí é uma documentação que vai começar lá nas páginas 390 e vai até a página 581, é a mesma documentação, em verdade, é parte da mesma documentação que foi apresentada com a impugnação. Então não é documento novo, já foi apostado no processo, eu fiz esse confronto. E junto com a impugnação, então voltando um pouquinho, aqui é um caso de acréscimo patrimonial descoberto, e basicamente é porque a fiscalização, quando montou o demonstrativo de evaluação patrimonial do contribuinte, como aplicação de recurso, vários dispêndios realizados pelo contribuinte com cartões de crédito. E aí ele vai defender, ele vai alegar que não é dispêndio dele, contribuinte, que são despesas de terceiros, de pessoa jurídica, e aí, junto aos autos, faça a documentação com vistas a fazer essa comprovação de que se tratam de dispêndios de terceiros. E apesar de ele alegar o total descontrole dessas informações, o fato é que ele apresentou junto com a impugnação, aí o que é que ele faz? No demonstrativo de evolução patrimonial elaborado pela fiscalização, começa na página 107, aí eu vou dar um exemplo aqui. Ele considera lá como aplicações no mês de janeiro de 2005, quando o calendário aqui é 2005, em relação a despesas com cartão de crédito, um montante de R$ 50.860,50. Então a fiscalização considerou esse valor aqui, essa despesa com cartão de crédito, como aplicação no demonstrativo de evolução patrimonial. Aí o contribuinte, junto com a impugnação, ele vai reapresentar isso junto com o recurso voluntário. Ele traz lá total das faturas mensais de cada cartão. Aí tem janeiro, aí tem 2 bancos, totalizando R$ 50.860,50, que foi o valor considerado pela fiscalização. Esse é o anexo 1 da impugnação. Aí adiante, ele vai abrir esse valor de 50.860. Esse valor de 50.860 se refere a 3 faturas de cartões distintos. São 3 faturas distintas. Então, você tem uma primeira fatura no montante de 14 mil e fração, uma segunda fatura no montante de 27 mil e fração e uma terceira fatura no valor de 9 mil e fração. Aí, o que é que ele faz na sequência? Ele vai abrir essas 3 faturas para demonstrar o que está dentro de cada um desses valores, o que é dele e o que seria de terceiros. Então, pegando a primeira fatura de 14 mil, que compõe os 50 mil, que foi considerado pela fiscalização com aplicação de recurso, essa fatura de 14 mil, aí ele traz uma tabela, aí traz total 14 mil, só que desses 14 mil, que é o total da fatura, o contribuinte destaca, tem aqui o pagamento de um boleto de uma pessoa jurídica. Isso aqui não é gasto, despesa minha, é despesa da pessoa jurídica. Tem aqui o pagamento de uma taxa de condomínio de terceira pessoa, não sou eu. Tem aqui despesa com abastecimento de veículo, que não é meu, é de terceira pessoa.
Então, ele traz aqui alguns valores, de tal modo que desse total de 14 mil e fração, seria a despesa dele 7.391. Esses outros valores seriam de terceiros. Aí ele traz a fatura, cópia da fatura, e na sequência ele vem trazendo os documentos justamente para apresentar que não se tratam de despesas dele. Então, por exemplo, esse maior valor aqui de R$3.000 é um pagamento de um boleto do Banco do Brasil, cujo sacado é a pessoa jurídica Caixina One Serviço de Escolta e Transporte Limitada. E assim ele faz, né, mês a mês, fatura a fatura, montante mensal, com vista a demonstrar que realmente essas despesas não são de titularidade dele. Então, assim, me valendo até do enunciado de súmula CARF número 32, apesar de esse enunciado de súmula não se referir a esse tipo de infração, mas acho que o racional se aplica ao caso em análise, diz o enunciado: a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. E para mim está claro que o contribuinte logrou demonstrar que o cartão dele foi utilizado por terceiros, né? Pessoa jurídica, pessoa física, etc., e junto à documentação. E essa documentação não foi infirmada nem pela fiscalização, nem pelo órgão julgador. O órgão julgador, apesar de reconhecer que o contribuinte fez essa demonstração, ele manteve a atuação fiscal porque não teria sido comprovado que os terceiros teriam arcado com ônus ou teria reembolsado o contribuinte. Mas veja, isso aqui não é uma exigência, isso não está escrito. Então, levando em consideração todo esse arcabouço aqui documental produzido pelo contribuinte, demonstrando por meio de documentos idôneos que as despesas não são de titularidade dele, eu vou divergir do relator para dar, eu tenho que confirmar aqui se seria provimento, eu teria que ver o pedido do recurso voluntário, mas eu dou provimento para que seja excluído do lançamento esses valores que o contribuinte aponta nas tabelas que ele trouxe junto com a impugnação e com o recurso voluntário, são os mesmos documentos a rigor, demonstrando que parte dos gastos com cartão de crédito não são de titularidade dele, mas sim de terceiros. É isso, presidente. Ok, Gregório. Alguém mais gostaria de fazer algum esclarecimento? Perguntar alguma coisa para o relator? Não? Vamos então fazer a votação. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. O conselheiro Gregório, ele está divergindo do relator, está excluindo da base de cálculo do lançamento esses valores aí, né? Esses pagamentos com o cartão de crédito do contribuinte, mas pagamento de despesas de terceiros e para os despesas essas para as quais o contribuinte apresentou documentos, né? Mostrando do que se trata, né? Pagamento para uma pessoa jurídica, pagamento para um terceiro, tá? Então, e daí no caso, bem, vamos concluir o julgamento aqui. Luiz, como você vota? Vou acompanhar o relator. Ok. Renata? Acompanhar a divergência. Rafael? Divergência. Francisco? Ele é o relator. Eu mantenho. Não, mas é bom, nesse caso é bom, porque teve vista. Eu não é verdade. Eu não perguntei antes, mas teve vista. Você mantém mesmo assim, né, Francisco? Então tá. Ana, como você vota? Divergência. Mas eu reconheço que perguntei por distração mesmo, mas foi prudente mesmo perguntar. Eu acompanho o relator, então aqui tivemos um empate, né? Nós tivemos um empate. Como é que fazemos, Gregório? A gente pede uma vista de mesa para ver certinho como que vai ser? Porque é bom deixar meio bem definido ali no... Eu acho que pedimos uma vista de mesa só para você ver certinho como que vai ser o registro, né? Tá. Vai ser assim, ó. Vai ser assim o registro, colegas. Para o item 149... de Valdir Florian
Desculpa, pessoal, peraí. É o item 148, né? Isso. Jurandir, 148. Eu tô viajando aqui, peraí. Para o item 148 do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira. Vai ficar o resultado assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário. O conhecimento foi integral aqui, né, Francisco? Conhecer do recurso voluntário e por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, em face do empate de julgamento, dar-lhe provimento. Aí eu vou deixar 3 pontinhos para você ver certinho como colocar, se vai ser provimento integral, provimento parcial, e como vai ser o provimento, para excluir da base de cálculo do lançamento esses valores aí que você fez referência, Gregório. Aí, vencidos os conselheiros Márcio, Luiz, Francisco e Dene, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Eu não prolatei a decisão ainda, vai ser assim a decisão. Só vou tirar com vista de mesa para você ver certinho como a gente vai fazer ali a questão do provimento, se vai ser parcial, integral, e se for parcial, como que vai ser, tá bom? Pode ser, Gregório? E designar o voto vencedor, né? Na hora que eu fosse prolatar, eu ia designar, mas é você, né, Gregório? Pode ser, né? Vou deixar registrado aqui, ó. Quer ser você, Rafa? Você lembrou? Eu lembrei exatamente por isso. Como o Gregório é o pai da tese, entendeu? Eu acho que fica desconfortável alguém pedir a relatoria nesse caso. Eu acho que seria mais interessante. Né? Exatamente. E também, por Dene amanhã não inventar de fazer essa pergunta. Então a gente já deixa de definir. Já define já, né? Ok, então. Coloquei uma vista de mesa aqui só para ficar definido como vai ser o provimento, né? Se vai ser integral, parcial, e se for parcial, como que será. Isso é bom deixar bem claro no dispositivo para não ficar só por conta do voto, né? Senão fica em aberto no dispositivo. Então tá, colegas, esse foi o item 148 da pauta. O próximo item da pauta é o item 149 do contribuinte Valdir Florian Lazzarini. Esse é um item que também saiu com vista de mesa, a gente está fazendo tanta vista de mesa nessas reuniões que eu estou com isso na cabeça. O item 149, ele saiu com vista no mês passado, também vista para o conselheiro Gregório, e também é um processo de relatoria do Francisco. O conselheiro Francisco, ele apresentou o voto, negou provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Quem pediu vista foi o Gregório. Ok. Gregório, gostaria de fazer algum esclarecimento em relação a esse item? 149. Gregório, eu só gostaria de fazer uma consideração em relação a esse item. O Gregório me fez uma pergunta lá no julgamento sobre o cônjuge, que aqui foi rendimento de bens comuns, né? A fiscalização, ela entendeu que houve uma confusão, porque o bem comum, ou ele é tributado totalmente, 100% em um dos cônjuges, ou 50% de cada um, né? Proporção. E aí a fiscalização entendeu que houve uma confusão aqui e autuou as diferenças. Ela fez esse ajuste a 50%. E aí Gregório me fez uma pergunta acerca do cônjuge do contribuinte. E eu, no nosso julgamento, eu tinha entendido que não era relevante e não olhei, né? E aí, quando ele fez esse questionamento, aí eu acrescentei, não mudei meu posicionamento, eu acompanhei a DRJ, né? Mas aí no voto, antes do Gregório, eu gostaria só que eu alterei a minuta do voto, né? Eu incluí aí eu vou ler aqui, lá no final, olha,
Antes da vinculação jurisprudencial aí, eu acrescentei na folha 9 ademais para transcrever a emenda e o dispositivo do resultado do julgamento decorrente da autuação do cônjuge do recorrente, senhora Lisiane Formiguieri Lazzarini, acordo número 2201007812, sessão de 6 de novembro de 2020, disponível no sítio eletrônico do CARF. Aí eu trago aqui a emenda. Isso aqui foi decorrente da mesma fiscalização, né? Isso foi a pergunta que o Gregório me fez, que eu não soube responder, não tinha olhado, tá na hora aí. Omissão de rendimento da atividade rural, bens comuns. Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de 100% dos que lhes são próprios e de 50% dos produzidos pelos bens comuns, sendo que, opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados em sua totalidade em nome de um dos cônjuges. Essa foi a omissão que foi semelhante à do contribuinte, do recorrente. Aqui na contribuinte, teve uma omissão de ganho de capital, relacionada a ganho de capital. E aí, nessa aqui, foi dado provimento a esse ganho de capital. Só que esse ganho de capital só teve no cônjuge. E é o dispositivo. Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à exigência incidente sobre o ganho de capital. E aí eu concluo. Como se vê, a autuação referente à omissão apurada na atividade rural foi mantida procedendo por unanimidade aqui no CARF, excluindo-se apenas o ganho de capital apurado, omissão não lançada no recorrente. Esse aqui foi só um tópico que eu acrescentei àquela minuta apresentada naquela sessão lá. Só isso. Ok, Gregório, você gostaria de fazer um esclarecimento em relação a esse item? Então, aqui é um caso, a infração é glosa de despesa da atividade rural, a fiscalização no TVF informa que, em relação à atividade rural, aos bens comuns do casal, não foi observada a legislação. Ele traz aqui o artigo 15 da IN-SRF 83/2001, segundo o qual o resultado da atividade rural produzido em unidade rural comum ao casal em decorrência do regime de casamento deve ser apurado e tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte. E aí, na sessão passada, o questionamento que eu fiz para o relator foi justamente como é que a fiscalização tinha feito essa conta. Eu ainda dei um exemplo, que na minuta do voto do relator, ele concordando com as razões decididas do órgão julgador de primeira instância, ele traz a seguinte informação, né, que, ou seja, para os bens comuns, não há previsão legal para declarar os rendimentos da exploração do imóvel rural em um dos cônjuges, Lisiane. Então, os rendimentos da exploração do imóvel, segundo afirma que a decisão de primeira instância, foi tributado na cônjuge, senhora Lisiane, e o rendimento da venda de benfeitorias foi tributado no seu Valdir, contribuinte aqui, hora recorrente. Aí eu perguntei, mas a fiscalização fez como? Pegou as duas receitas, somou, dividiu 50-50, considerou o que já foi declarado pelo contribuinte, abateu esse valor, enfim. E aí, na hora, surgiu essa dúvida. Então, o que motivou o pedido de vista. E aí, analisando o TVF, que é um TVF bem simples, inclusive, bem objetivo assim, a fiscalização fez justamente isso. Pegou as duas receitas, né, declaradas por ambos os cônjuges, pegou as despesas também declaradas, somou, dividiu por 2, 50-50. Foi essa conta que a fiscalização fez. E sim, considerou o valor já declarado como receita pelo contribuinte, tributando assim a diferença. Pois bem, e aí no recurso voluntário, o contribuinte, né, reiterando os termos da impugnação, ele vai defender aqui, são vários imóveis rurais, várias fazendas, né, algumas fazendas, e aí o contribuinte vai defender, por exemplo,
que ele, contribuinte, junto com o senhor Gerson, arrendaram diversas propriedades agrícolas, conforme se demonstrará a seguir. Aí ele vai trazendo fazenda a fazenda. Fazenda Santo Antônio, ele fala que é de propriedade de uma empresa brasileira, da qual são sócios. Aí cita aqui 5 pessoas físicas que são sócios, ele, o senhor Gerson e outras 3 pessoas. Fazenda Ribeirão da Onça, também segue a mesma, fala que é de uma propriedade de uma pessoa jurídica agropecuária Ribeirão. Fazenda Violeta, também propriedade de uma pessoa jurídica. E aí vai e segue. Posteriormente à apresentação do recurso voluntário, o contribuinte vinha aos autos informar que o senhor Gerson, sócio dele, nessas pessoas jurídicas que ele cita, que são as proprietárias das fazendas, segundo ele afirma, também sofreu essa mesma autuação. Ele e a esposa dele, assim como ele, o contribuinte, e sua esposa, a senhora Lisiane, que foi essa decisão que o Francisco acabou de trazer. E em relação ao senhor Gerson e sua esposa, pós decisão de primeira instância, foi uma intimação na caixa eletrônica do contribuinte, eles não se atentaram para esse fato, acho que não tinham experiência, enfim, não recorreram da decisão da DRJ. Isso foi inscrito em ditativo e a discussão acabou parando no Poder Judiciário. Foi executado, eles apresentaram embargos de execução fiscal, e o fato é que esses embargos, tanto do senhor Gerson quanto da senhora Fátima, foram julgados de forma favorável aos contribuintes. E aí, transitou em julgado. E aí eu vou pedir licença para os colegas para ler justamente aqui o acordo de apelação civil proferido pelo TRF4 no processo do senhor Gerson, nos seguintes termos. Ele até trouxe no anexo a essa petição que ele juntou pós-recurso voluntário. Diz aqui o TRF: sustenta que os rendimentos de atividade rural decorrem de exploração de bens de terceiros, de tal sorte que são próprios de cada cônjuge, que desta maneira estão corretas as declarações prestadas nos anos calendários de 2005 e 2006. É o mesmo fato que deu origem a essa discussão que foi julgada pelo Judiciário, é o mesmo fato que a gente está analisando aqui agora. Voto. Como se vê dos autos, a fiscalização retificou as declarações de ajuste prestadas pelo embargante nos exercícios de 2007 e 2006, considerando que os rendimentos e as despesas decorrentes da exploração de bens comuns do casal deveriam ser informados em 100% na declaração de um dos cônjuges, ou, então, em 50% em cada um, eis o que consta do termo de verificação fiscal. E o acórdão da apelação, que eu estou fazendo a leitura agora, está no processo, para quem estiver consultando aí, folha 349, eu estou na folha 349, ele traz o recorte do termo de verificação fiscal desse processo do Gerson. Ele é idêntico ao TVF, ao objeto daquele processo que a gente está analisando agora, inclusive os valores, quando ele soma as receitas, quando ele soma as despesas e faz a divisão em 50% para um e para outro, é exatamente os mesmos valores. E aí diz o TRF, julgando o caso em análise, ele faz a análise das matrículas do imóvel, conclui que o imóvel é de pessoa jurídica, conclui que determinados imóveis não pertencem às pessoas jurídicas, para ao final concluir que, desta maneira, os rendimentos, assim como as despesas decorrentes da exploração dos imóveis Fazenda Ribeirão da Onça, Fazenda Santo Antônio e Fazenda Água Branca, são próprios do embargante e se sujeitam à regra do artigo 6º do RI e não do artigo 15 da IN 83/2001. Consequentemente, o imposto suplementar deveria ter sido lançado sobre os rendimentos e despesas declarados pelo embargante e por sua mulher, advindo da exploração rural apenas dos imóveis comuns do casal. Então, aqui o TRF já afastou aqui em relação aos rendimentos em relação a 2 imóveis rurais. Compulsão dos autos do processo administrativo fiscal, verifico que a fiscalização não examinou a contento as declarações, pois se limitou a somar a totalidade dos rendimentos e das despesas decorrentes da atividade rural declaradas pelo embargante e por sua mulher, e depois dividi-las por 2, apurando nova base de cálculo para o tributo. Não foram consideradas as origens de cada receita e despesa,
porque não se levou em consideração a possibilidade de os rendimentos serem próprios de um dos cônjuges. Consequentemente, nem sequer é possível afirmar cabalmente que os rendimentos e despesas decorrentes da exploração rural de imóveis comuns do casal não tenham sido integralmente declarados por um dos cônjuges em cada ano calendário fiscalizado. Como se vê, o lançamento não pode ser retificado por mero cálculo aritmético, porque não há parcelas destacáveis. A apuração do imposto devido, se é que existe, exige novo lançamento, em que devem ser considerados apenas os rendimentos e despesas decorrentes da exploração rural de imóveis próprios do casal, bem como verificado se tais rendimentos e despesas não foram integralmente declarados por um dos cônjuges nas declarações de ajuste. A solução, portanto, é anular o crédito executado, uma vez que decorrente de lançamento inválido, extinguindo a execução fiscal. Esse é o acórdão do TRF4. Contra esse acórdão, a Fazenda apresentou RESP, que não foi admitido, e depois houve o trânsito em julgado dessa decisão. E como é o mesmo fato que deu origem ao lançamento que a gente está analisando agora, eu vou divergir do relator para dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o crédito tributário. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 149 da pauta, o conselheiro relator está negando o provimento ao recurso voluntário. Você mantém seu voto, né, Francisco? Ou não? Mantém. O conselheiro Gregório, que pediu vista do processo, está votando no sentido de dar provimento ao recurso. Isso, né, Gregório? Dar provimento ao recurso, pelos esclarecimentos que o conselheiro Gregório acabou de apresentar. Márcio, como você vota? Apesar da divergência do Gregório, eu continuo acompanhando o relator. Ok. Luiz? Relator. Renata? Eu acompanho a divergência. Rafael? Divergência. Ana? Divergência. Eu também eu acompanho o relator. Então, colegas, para o item 149 da pauta, ficará assim o resultado. Item 149. Item 149 do contribuinte Valdir Florian Lazzarini. Ficará assim o resultado. Item 149, Valdir Florian Lazzarini. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Também aqui conhecimento... Tá. Por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar de provimento. Vencidos os conselheiros Márcio, Luiz, Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão, então, para o item 149, tá? Dado o provimento... Designar alguém. Isso. Ai. Pode ser. Você, né, Gregório? Você teve um trabalhão enorme para estudar isso aí, deve ter até redigido alguma coisa. Esse é o problema quando a pessoa pede vista. Pode ser, Gregório? Tranquilo? Tá, tudo bem. Mas se quiser, algum colega... Rafael, quer assumir dessa paternidade? Não? Ai. Então tá, Gregório. Eu vou designar você mesmo. Então, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. O próximo item, colegas, deixa eu ver que horas são. Tá, acho que dá tempo. O item é o meu, que todo mundo votou, só que você pediu vista. Esse vai ser rápido, eu acho. Dá para fazer, sim. Dá para fazer. A gente faz o item 150 agora e daí fazemos o intervalo, ok, colegas? O item 150, ele teve o início do julgamento em abril, de relatoria do Rafael, recurso de ofício, tá? É recurso de ofício. Eu vou disponibilizar para vocês
um texto, não chega a ser um voto, não chega a ser um voto vista, né? Só umas informações. Eu vou disponibilizar na minha pastinha ali, peraí, tô pondo lá, já. Cadê o Deni? Só uns trechos ali das peças para eu falar, é rapidinho. Ok, já está lá. Eu peço a vocês que deem uma olhada ali. Tá assim, 150, Valdemar José da Silva. 150, Valdemar José da Silva. A DRJ cancelou uma parte grande do débito lançado, e aí apresentou recurso de ofício, e o conselheiro relator, então, ele negou provimento. Ficou assim registrado na ata de abril. Vista para o conselheiro Deni. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso de ofício. Os conselheiros Francisco, Gregório, Márcio, Renata, Luiz e Ana acompanharam o relator. Na sequência, houve pedido de vista. O conselheiro Deni não votou. Tá? Aí eu pedi vista, então dei uma olhada no processo. Eu vou fazer um resuminho do que aconteceu aqui, colegas. Fiscalização. Fiscalização considerou como rendimento omitido R$ 9.202.671,50. 9 milhões. Mais de 9.200.000 de rendimento omitido no ano calendário de 2008. Tá? Ela apurou essa omissão, né, com base nos extratos bancários, intimou o contribuinte a justificar esses valores. O contribuinte disse que não, é dos negócios, ele intermedia negócio de compra e venda de pimenta. Ele disse que que faziam depósitos na conta dele para ele comprar a pimenta e depois transferir a pimenta para quem comprou. Ele trouxe uns esclarecimentos assim, e a fiscalização pediu comprovação, documentos e tal, né? Lembrando que o procedimento fiscal aqui, colegas, durou 2 anos, quase 2 anos. O contribuinte apresentou à fiscalização cópias de notas fiscais avulsas, com datas e valores não correspondentes aos depósitos. Em alguns casos a diferença era de um dia, mas em alguns de um dia, mas em outros casos o depósito foi realizado no mês e a nota fiscal do mês seguinte, né? São notas avulsas, algumas até meio ilegíveis, assim, sabe? Mal fotocopiadas, assim. A fiscalização, então, intimou o contribuinte para... inclusive, nesse processo, teve várias intimações, né? Várias vezes a fiscalização intimou o contribuinte para prestar esclarecimentos. E na última intimação, a fiscalização intimou o contribuinte para esclarecer, porque o contribuinte apresentou uma planilha onde ele tenta mostrar, esse depósito se refere a essa nota e essa nota. Se somar as notas, dá esse depósito, né? Então ele apresentou uma planilha, só que na planilha dele tem divergência entre data das notas, data do depósito. E aí a fiscalização intimou o contribuinte para esclarecer a divergência entre as datas e os valores depositados, e também solicitou contratos referentes às negociações, porque ele fala que ele intermediou, né? Ele diz assim, que depositaram dinheiro na conta dele, ele foi lá, comprou pimenta do reino, e aí enviou a pimenta para o comprador. Ele foi apenas um intermediário, né? Então, e os valores depositados na conta são altos. Tem mês que dá 200 mil, tem mês que dá... Um depósito dá 200 mil, 300 mil, 150 mil. São valores bem altos. Eu não consigo acreditar que essas negociações todas, que as empresas, os supostos clientes, teriam depositado valores muito altos assim na conta, sem um contrato. Não acredito que teria sido na confiança, né? Teria que ter um contrato, alguma coisa formalizada dessa operação. E a fiscalização pediu os contratos, esclarecimento sobre essas divergências na planilha,
e o contribuinte não se manifestou, tá? Aí a fiscalização então apurou, lançou esses 9 milhões como omissão de rendimentos e lavrou o auto de infração. Deu R$2.528.000 de imposto, mais juros e multa. A impugnação do contribuinte é muito pequena. Ela tem 2 folhas e meia, mas é bem curta, ela é bem curtinha, né? Eu trouxe da impugnação apenas esse parágrafo que ilustra bem como que é a defesa do contribuinte. Vou ler só esse parágrafo. Ele diz assim, ó: segundo descrição dos fatos constantes do auto-infração, a auditoria constatou omissão de rendimentos decorrentes de depósitos efetuados em conta corrente mantida junto aos bancos Bradesco, ao Banco Bradesco, né? Sem comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações. Entretanto, não levou em consideração que o autuado tem como uma de suas atividades a intermediação de negócios, conforme comprovantes e anexos, são as notas fiscais avulsas. Tampouco considerou os valores oriundos da transferência da firma empresária individual do titular. Aí ele diz assim, de parênteses, que já foram objeto de fiscalização e autuação conforme MPF número tal, fecha parênteses, como uma fonte de origem para depósitos, ou seja, ela considerou todos os depósitos como rendimentos sem origem comprovada. Então ele fala que a fiscalização não teria considerado a atividade de intermediação do contribuinte e nem teria considerado também depósitos que foram efetuados por essa pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica do próprio contribuinte e que teria sido fiscalizada, né? O contribuinte alega que a fiscalização não considerou uma das suas atividades é a intermediação de negócios, conforme busca demonstrar com as notas fiscais avulsas apresentadas. E aduz que os depósitos, ele fala o seguinte na impugnação, num outro trecho que não está nesse que eu transcrevi aqui, ele diz assim, ó, que os depósitos são adiantamentos feitos para a compra de pimenta do reino, alegando ser um facilitador entre o pequeno produtor e a empresa exportadora, tá? Então a empresa, imagino que seja assim, a empresa exportadora depositava um dinheiro na conta dele, ele ia até o pequeno produtor, comprava pimenta e mandava lá pro cliente exportador, né? Alguma coisa assim, eu imagino. Só que ele não trouxe contratos dessas operações de valores muito altos, na minha opinião, mas a DRJ acolheu essa impugnação bem enxuta, ela é bem enxuta, se for olhar, uma impugnação bem curtinha. Ele não trouxe nenhum documento a mais com a impugnação, é apenas aqueles que a empresa que ele tinha apresentado para fiscalização. A DRJ acolheu em parte as alegações e deu provimento parcial à impugnação. O provimento parcial foi o seguinte: a fiscalização apurou 2.528.000 e a DRJ exonerou R$2.352.000 e manteve no lançamento 176.000, conforme essa planilhazinha ali que eu trago. Esses valores que estão aqui são valores para os quais não havia um documento nos autos. Para a DRJ, aquela notinha fiscal avulsa era mais que suficiente para comprovar, né? Quanto à alegação de que essa pessoa já foi fiscalizada, a DRJ diz em um parágrafo o seguinte: em função das alegações do impugnante, procedi à consulta ao processo número tal em que houve lançamento de omissão de rendimentos da atividade rural e obtive a informação constante do relatório fiscal daquele processo de que foi procedida diligência na empresa Wet Spices Limitada, que parece que foi uma das empresas que mais comprou pimenta do reino do contribuinte, a qual teria comprado pimenta do reino do impugnante e de que a referida empresa confirmou todos os pagamentos efetuados ao contribuinte. Na verdade, a DRJ usou esse parágrafo só para se convencer que a atividade dele é essa, atividade de intermediação, porque esse processo é referente ao ano de 2011, na pessoa jurídica, 2011 na pessoa jurídica, nós estamos falando aqui nesse processo do item 150 do ano de 2008 na pessoa física. São coisas totalmente diferentes, nada dos valores lá se aproveitam aqui. Outra, no processo de 2008, o contribuinte diz na impugnação, ou no recurso, acho que é no recurso que ele diz expressamente,
que ele não é produtor rural, ele não desenvolve atividade rural, ele é um mero intermediador. Isso em 2008. Nesse processo de 2011, a fiscalização fez o lançamento de depósitos feitos na verdade não fez lançamento por depósito, fez por notas fiscais emitidas em nome do contribuinte, da pessoa jurídica, do contribuinte, aliás, e lançou como produto da atividade rural. A DRJ, a fiscalização lançou para 2011 a omissão de rendimentos a porcentagem de 20%, aquele arbitramento 20% da atividade rural. Então, em 2011, a fiscalização considerou o contribuinte como produtor rural, né? E, inclusive, lá, o débito não foi contestado, pelo que eu vi. Parece que está em execução já está em cobrança, né? Eu não encontrei impugnação, não encontrei recurso, e já está em fase de cobrança. E lá, atividade rural foi feito por arbitramento e tal. E aqui é 2008, não tem nada a ver. Então, veja, colegas, para mim, não tem elementos suficientes nos autos que me convença, que justifique para mim a origem dos depósitos de R$ 9.202.000 no ano 2008. Não tem, eu não vejo aqui elementos, não tem. Né? Eu não entendo como é que a DRJ se convenceu desse conjunto probatório que para mim é muito precário, assim, é muito precário. Então, por conta disso, eu vou dar provimento ao recurso de ofício. Gente, é muito fácil para o contribuinte trazer um contrato. Se isso aqui foi formalizado, podia ter trazido um contrato, pelo menos. Não teve nada, gente, nada. Trouxe só umas notinhas fiscais avulsas, assim, mal digitalizadas, nossa, com dados, nossa, tinha que ter mais informação, tá? Tem muito pouco aqui. Então, diante desse quadro, eu peço vênia ao relator, viu, Rafael? Eu vou divergir para dar provimento ao recurso de ofício. Colegas, esse é o meu voto, eu vou divergir do relator. Alguém gostaria de alterar o voto ou mantém o voto? Vou acompanhar a sua divergência. Vai acompanhar a divergência? Os demais mantêm o voto? Eu também vou acompanhar a divergência, Dene. Então, tá. Eu acompanho também. Os demais acompanham, mantém. Gregório, Ana, Rafael é o próprio voto, vai manter, né, Rafael? Eu vou manter também. Vai manter. Renata, Gregório e Renata também, né? Então, tá. Então, colegas, para o item 150 da pauta, daí a gente já vai fazer o nosso intervalo. Vai ficar assim o resultado. Para o item 150 da pauta, do contribuinte Valdemar José da Silva, é recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de ofício e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Aliás, negar-lhe provimento. Desculpa, perdão. Negar-lhe provimento. Negar-lhe. Seria o caso de mencionar alguma coisa, porque uma parte do lançamento foi mantido, né? Não, mas é que o que veio para nós é recurso de ofício. Não, sim, mas eu falo, porque no meu voto eu coloco, fica mantida a decisão da RJ, né? Porque tem um saldo a pagar ainda, né? Vai que quando a gente nega o recurso de ofício, o recurso de ofício é só em relação ao que foi derrubado, né? Não, eu estou falando só para aquela preocupação que você tem de a hora que lê o dispositivo entender que foi cancelado o crédito inteiro, entendeu?
Acho que nesse caso não vai, a DRJ, acho que a unidade de origem não vai ter essa dúvida, porque quando é dito que é negado provimento, quando a gente nega o recurso de ofício, a gente mantém a decisão da DRJ, entendeu? Automático, não, sim, só com a comprovação que você tem de ficar uma coisa manco, vamos falar. Tá, não, mas assim, tá, então vamos deixar só assim, porque a gente tem feito assim, né, de negar provimento ao recurso de ofício e só, né? Então, repetindo, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de ofício e por determinação do artigo 19e da Lei 10.522/2002, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento. Negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Márcio, Luiz, Francisco e Dene, que deram provimento ao recurso de ofício. É isso aí, colegas. Vamos fazer um intervalo agora. Rafael e Janaíne podem encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.